Bom, muito obrigado, doutor Gebran. Começo dizendo que é uma honra, não é a primeira vez que eu venho aqui ao TRF da 4ª Região compartilhar reflexões, mas é uma honra estar nesse seminário. Eu costumo dizer que um dos marcadores que a gente tem do fato que estamos ficando velhos é a posição que te reservam na grade dos congressos, né? Quando se é jovem, se fala aqui naqueles horários meio espremidos ou nos grupos paralelos de discussão. Quando se chega para concluir um seminário como esse, o peso da idade é mais sentido. Mas, de qualquer forma, é uma honra e, como vocês verão, é fruto da mera generosidade aqui do Dr. Gebran, as palavras que ele utilizou para me apresentar. Bem, eu presenciei aqui o painel anterior, pelo menos em parte dele, e devo antecipar que algo do que eu vou falar, do que eu preparei para falar aqui, foi tocado, mas esse tema precisa sempre ser revisitado. Nós estamos diante de um assunto, ou de assuntos que os juristas, seja na magistratura, no Ministério Público, na academia, na advocacia, estão começando a lidar e começando a refletir sobre os problemas, embora, vou chamar a atenção disso, não sejam propriamente instrumentos novos, né? Mas a aplicação deles, em particular, a aplicação deles em casos muito sensíveis e de grande repercussão, estão criando, e é natural que assim seja, uma onda de relevância que vai, de certa forma, contribuir para a construção desses institutos. Me foi pedido que falasse algo sobre a transação em processos sancionatórios, itinerários e desafios, né? E isso me leva a abrir um pouco o ângulo da nossa mirada, da nossa análise, para tratar um pouco mais amplamente aquilo que se veio tratando aqui no painel anterior. E eu vou procurar falar menos do itinerário, não entrar muito no detalhe arqueológico do itinerário desses instrumentos e focar mais naquilo que eu poderia dizer que são os desafios que eu vejo. Que são problemas que, de certa forma, nós estamos a enfrentar e que eu queria somar a minha reflexão na construção destas perspectivas. E eu começo apenas procurando definir o que eu entendo por acordos de transação em procedimentos sancionatórios, que é um gênero, né, um gênero bastante amplo, dentro do qual estão aqueles dois acordos sobre os quais temos mais nos deparado, sobre os quais temos mais refletidos, que são os acordos de colaboração premiada e os acordos de leniência. Mas os termos de transação em matéria sancionatória envolvem várias outras dimensões. Eu poderia defini-los como acordos substitutivos de sanção, de toda a espécie, nos quais há um contrato, depois vamos falar um pouco da natureza desse contrato, entre o poder extroverso, é dizer, o poder público competente para aplicar uma sanção, a autoridade, e aquele que praticou ou potencialmente tenha praticado um ilícito, transacionando com o potencial infrator, com vistas a fazer mais eficiente a reparação, a investigação e a conformidade das condutas. Por que eu chamo a atenção para esses três objetivos, esses três elementos que justificam a transação em matéria sancionatória? Porque eles têm que estar presentes, né? Nós muitas vezes focamos muito na eficiência da reparação do dano, né? No alcance, na reposição do desvio, no pagamento de alguma pecúnia, que é importante, né? Mas os três elementos têm que ser lidados em conjunto na transação em matéria sancionatória. De um lado, a reparação, é dizer, o sentimento do dever de pagar as suas faltas e a eficiência do dever de pagar as suas faltas. Né? De nada adianta apenas elevar a punição e depois criar um malefício com essa punição, que é um malefício socialmente distribuível. Depois, facilitar a investigação desse ilícito. Também se desdobram em duas frentes. Primeiro, a frente de conseguir as ramificações do ilícito, que é o aspecto de delação, de trazimento de documentos, de fortalecimento da prova. Mas segundo aspecto, que é importante o Estado ter em vista, que é a liquidação de um processo sancionatório mais rápida e eficiente. Uma certa celeridade do processo sancionatório. Porque, embora o Estado pudesse chegar às mesmas conclusões em relação àquele praticante do ilícito,
sem necessidade de ramificações ou de trazer outros praticantes, o fato daquilo ser ultimado mais celeremente também é favorável ao Estado sancionador. Por quê? Porque dá a sensação de que o ilícito é prontamente sanado, e não ao longo de um longuíssimo processo investigativo que poderia até chegar a bons termos, mas não seria tão célere, tão eficiente. E terceiro, a conformidade de condutas. Um dos elementos da transação é assegurar que, aquele que transaciona, o particular, não voltará a cometer o ilícito, e aí os mecanismos para adequar a conduta deste infrator, e que aquelas condutas terão mais dificuldade de serem repetidas por outros. Esses três elementos são os elementos que, ao meu ver, justificam a finalidade desses acordos. E existe uma miríade, no direito positivo, uma miríade de hipóteses em que esses instrumentos de transação em processo sancionatório foram previstos. A começar lá atrás por os termos que passou-se a chamar termos de ajustamento de condutas, que tem base na lei da ação civil pública. A partir da hipótese a qual o Ministério Público, mas com grande frequência, em matéria ambiental, em matéria de consumidor, inclusive em matéria de defesa do patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural, trava termos de ajustamento de condutas para evitar o aspecto punitivo e fazer um privilégio ao aspecto de conformidade, de construção de boas práticas. Na mesma seara, há muito tempo, já desde a década de 90, no ambiente antitrust, temos lá os termos de cessação de conduta, os próprios acordos de leniência no ambiente antitrust, que vem sendo, na perspectiva do CAD, utilizado já há muito tempo, com mais frequência agora, mas já desde os anos 90. E mais recentemente, os acordos de colaboração premiada, na Lei 12.850, de 2013, os acordos de leniência na Lei Anticorrupção e, mais genericamente, no ano passado, os acordos de transação em geral previstos no artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, ao meu ver, inclusive, trouxe um elemento que ainda merece ser sedimentado, mas trouxe um elemento do direito positivo para contornar um problema grave, que é a transação pelo Ministério Público em acordo de leniência vis-à-vis a lei de improbidade. Porque, ao meu ver, a norma do artigo 26 da LINDB, ela dá autorização para transação, inclusive em matéria de improbidade, evitando que o Ministério Público tenha que usar um inteligente expediente, um inteligente recurso, que é da ação de improbidade meramente declaratória. Que é uma forma que o Ministério Público, até a LINDB, teve que manejar para ajuizar a ação de improbidade, sobre a qual ele não podia transacionar, em face de um particular com quem ele já havia travado um acordo. E esse itinerário, como eu dizia para os senhores, é um itinerário bastante longo. Bastante longo. Ele não se inaugura com as leis votadas em 2013, a Lei Anticorrupção e a Lei de Combate ao Crime Organizado, que previu a hipótese de delação de colaboração premiada. Ele vem de muito antes, vem da Lei da Ação Civil Pública, a Lei Antitrust dos anos 90, a primeira lei, a 8884. No âmbito das agências reguladoras, é interessante notar, ele surge em caráter infralegal, a partir de uma aplicação bastante generosa, digamos assim, da previsão na Lei de Ação Civil Pública, que franqueia a legitimidade para o Ministério Público e para a administração pública, e em âmbitos de várias agências reguladoras, os termos de substitutivo de sanção já são consolidados. Para se ter uma ideia, no âmbito do setor elétrico, a ANEEL já tem 3 resoluções que foram sendo sucessivas, que foram disciplinando os termos substitutivos de sanção no ambiente do setor elétrico, já desde o final dos anos 90. E, como eu disse, depois incrementada com a Lei Anticorrupção, os acordos de colaboração premiada, a previsão na LINDB e, mais recentemente, agora, esse ano, a previsão na Lei das Agências, que, digamos assim, positivou o que as agências reguladoras já faziam, já podiam fazer, que são as transações em matéria de sanções regulatórias. Portanto, qual é a mensagem que fica aqui
nesse ponto. Nós não estamos começando a lidar com isso a partir das leis de 2013 e a partir dos visíveis, assanhados, né, combatidos ou discutidos acordos que foram travados no âmbito da Lava Jato. Existe uma longuíssima trajetória pretérita que nos dá, inclusive, trilhas jurisprudenciais para a compreensão desses acordos e para o entendimento dos efeitos deles. Mas sigamos um pouco adiante para ir para os problemas. O momento que nós vivemos sobre isso, eu diria para os senhores que é um período que está entre a terceira e a quarta fase desses acordos. Eu procuro dividir em camadas esses acordos em 4 etapas. Nós tivemos um período que eu chamo da insulação. Por que da insulação? Porque esses acordos existiam, só que eles eram tratados em ambientes insulares, em ambientes específicos. Quem trabalha com direito ambiental se acostumou com os termos de ajustamento de conduta na área ambiental com transação sobre sanções. Algo já vintenário. Quem trabalha no ambiente antitrust já também havia se acostumado com os acordos de leniência. Então, era um momento em que o ordenamento jurídico já previa, os atores estatais já praticavam, mas em ambientes muito restritos. O segundo momento, que é mais recente, é o momento da ampliação do uso desses instrumentos, seja pelas mudanças legislativas, e a da colaboração premiada, ela é a mais importante e radical, porque ela consagrou a hipótese do Estado sancionador transacionar naquilo que é o exercício mais visível, mais veemente da sua autoridade, que é a legitimidade que o Estado tem para a constrição da liberdade individual. E, nesse caso, insindicabilidade do ajuizamento da ação penal, o poder-dever do Ministério Público de formular a denúncia, etc., nesse ambiente se previu que o Estado pode transigir no seu exercício da sua manifestação de autoridade punitiva em prol de outros objetivos e, com isso, transacionar sobre a perspectiva da punição e em busca da reparação, da investigação e da conformidade. O segundo momento, então, foi um momento de expansão que nos últimos 5 anos teve um grande influxo e uma grande visibilidade. O terceiro momento, que eu chamaria, ainda vivendo nesse período, o momento do refluxo, que veio a partir da crítica e do questionamento de alguns acordos e dos limites desses acordos. E nós estamos vivendo, nessa fase ainda, um pouco a ressaca desse movimento de refluxo, que eu poderia marcar, datar em alguns eventos, o acordo da JBS, um ou outro acordo que foi questionado no judiciário, mas é o momento em que nós estamos vivendo aquela reação dos atores jurídicos, dos interessados, por que não, em face desses acordos. E vamos entrar agora, e aí, desembargador Gebran, que eu acho que essa preocupação do TRF de discutir esse tema é fundamental, nós vamos entrar para os próximos anos no que eu chamo do período de consolidação. Quando, então, o judiciário, principalmente, e a doutrina, que está devendo ainda um tanto de reflexão sobre isso, colocarão as balizas importantes para nós passarmos a lidar com esses acordos de forma mais segura, mais firme, mais tranquila. Então, eu sou, de certa forma, otimista do período que nós estamos vivendo. Pois bem, quais são os desafios que, nesse momento de consolidação, nós vamos ter que enfrentar? E isso aqui que eu vou falar para os senhores é predição de futurologia já vivida, porque os senhores estão vivendo isso, estão vendo essas discussões. A primeira questão, em relação a esses acordos, foi tocada aqui, no que tange às partes desses acordos. Tanto a parte pública quanto a parte privada ou infratora. Do ponto de vista da parte pública, nós temos um problema que eu diria que é o pai de todos os problemas. Nós teremos que enfrentar as consequências para esse tipo de acordo da nossa fragmentação de competências punitivas, ou de legitimidade do movimento das ações do Estado sancionador. É impossível
é impossível nós convivermos com um sistema de tantas entradas e tantas competências sobrepostas em face de uma transação no direito sancionador. Esta fragmentação, que é uma fragmentação federativa, muitas vezes o ilícito não é praticado só num âmbito da federação, ele perpassa vários âmbitos da federação, o que traz, os senhores sabem, inclusive competências jurisdicionais distintas, competências ministeriais distintas, mas ela é também uma fragmentação orgânica. E eu acho fundamental, para nós superarmos essas dificuldades, que nós tenhamos ou uma coordenação ex-vilege, a lei, eventualmente a Constituição sendo emendada para definir prerrogativas e competências, ou uma coordenação comportamental. Podemos falar sobre isso, mas há mecanismos para resolver isso de ambas as formas. Do ponto de vista comportamental, nós estamos avançando. Agora há pouco víamos aqui, a CGU, Ministério Público Federal e a AGU estão se organizando para uma coordenação em que ninguém renuncia às suas competências, mas essas competências são manejadas de forma coordenada. Isso avançou. Há ainda um filho destacado, uma ovelha destacada, que é o TCU, que não consegue aceitar um exercício de competências coordenadas. Podemos voltar a isso também. Então, há uma coordenação comportamental. Ou nós teríamos que revisitar a questão do ponto de vista jurídico, propondo ou uma concentração de competências, não sei se é a melhor solução, ou a previsão de instrumentos que existem em outras legislações que são importantes, que são os instrumentos, por exemplo, de franquear àquela autoridade que recebe a primeira provocação para um acordo, notificar todas as outras autoridades competentes que podem exercer essa função de maneira coordenada ou não fazendo, dão prerrogativa àquela que inicialmente foi consultada. O que não é possível, meus caros, é continuarmos numa situação que é tão patológica em que o infrator muitas vezes escolhe com quem ele vai negociar. Eu escrevi um artigo há uns 2 anos, brincando, dizendo que o Brasil conseguiu a genialidade de inverter o dilema do prisioneiro para o concurso de carrasco. O delator escolhe o carrasco, onde ele tem mais chance de fazer uma boa negociação. Tivemos casos reais disso. O Ministério Público não é reticente, eu vou na Polícia Federal, ou então eu vou aqui ou acolá. O infrator não pode ter essa prerrogativa. O sistema tem que dizer claramente quem é o interlocutor desses acordos, na parte pública. De outro lado, nós temos que enfrentar uma questão que já estamos superando, mas ainda é presente, de quem é a parte privada a participar desse acordo. Ou seja, o infrator, claro, mas há infrações e infrações. Por exemplo, faz mais sentido para mim a regra do privilégio da transação com o primeiro no âmbito do antitrust. Em algumas outras infrações, essa regra não prevalece. Explico. Se eu tenho uma conduta anticoncorrencial, um cartel, só faz sentido fazer o acordo com o primeiro que denunciar o cartel. Senão, você faz uma cartelização do acordo. Quando você se está diante de uma infração de corrupção, ou seja, vários atores privados concorrem para corromper uma mesma autoridade, são relações lineares, paralelas, mas autônomas. E pode ser interessante travar o acordo com mais de um infrator privado, porque esses infratores corroborarão um conjunto de informações que se complementam em vistas de identificar o agente corrupto. Não é exatamente a mesma coisa. O grau de privilégio ao primeiro no antitrust não deve ser o mesmo do ambiente, por exemplo, da falta corrupção ou da infração a uma norma de qualidade numa agência reguladora, quando não há concertação propriamente dita entre os agentes. De outro lado, nós temos um problema também que estamos lidando e que é importante refletir, que é o convívio nesses mecanismos, principalmente quando eles se cruzam, entre o colaborador, pessoa física, e o colaborador, pessoa jurídica. Nós temos um aprendizado a fazer, talvez aí muito mais no âmbito da negociação dos acordos do que propriamente da jurisprudência, mas esse é um aprendizado.
Por quê? Porque a parte daquilo que se está transacionando em que o titular necessariamente é a pessoa física. Colaboração em matéria penal. Mas que os ilícitos são praticados no ambiente de uma pessoa jurídica que tem que transacionar também do ponto de vista do dever de reparar, etc. Por exemplo, vocês hão de convir que esse tema dá 10 horas de conversa. Mas, por exemplo, quais os limites da multa da pessoa física, da multa da pessoa jurídica e da reposição do dano ao erário, quando há dano ao erário? Então, aqui nós temos que trabalhar com uma maior sofisticação jurídica do que em outros sistemas, em que o acordo é feito de uma maneira global. Porque aqui nós temos acordos de colaboração premiada e acordo de leniência que, embora andem juntos, têm sujeitos passivos ou sujeitos acordantes privados distintos. Não sei se os senhores já pararam para reparar nisso. Então nós temos que trabalhar num parâmetro de articulação jurídica entre contratos coligados, doutor Ego. Abertos ou fechados, mas coligados. O acordo de colaboração premiada e o acordo de leniência são contratos coligados. E talvez tenhamos que emprestar do direito civil a teoria dos contratos coligados ou correlacionados para lidar com essa relação. Percebam o grau de complexidade que nós, cedo ou tarde, teremos que enfrentar. Falei em relação às partes, os sujeitos, falo algo em relação aos objetos. Qual é o objeto, ao meu ver, necessário nesses acordos de transação em direito sancionatório? Primeiro, o reconhecimento da conduta. Antes de mais nada, tem que haver uma vertente declaratória em que a parte privada reconhece que tem condutas que foram praticadas em desconformidade. O que não necessariamente implica em reconhecimento pleno da culpa. Eu posso ter o reconhecimento da conduta sem necessariamente qualificá-la. E há acordos, inclusive, quando eles são bastante precoces numa investigação, em que se assume parte da culpa e se assume outras condutas sem qualificação. O Egon fez aqui, é até interessante, se nós fizermos uma leitura dos acordos que a CGU publicou, nós vamos ver que ao longo do tempo existem camadas geológicas dessa evolução da tratativa dos acordos, e isso vai sendo alterado. Segundo elemento que tem que estar pactuado é a colaboração efetiva e útil. Não adianta nada a colaboração ser vasta, mas absolutamente inócua para aquilo que se busca, principalmente em termos de investigação. Terceiro, a reparação. Aqui a reparação dá também umas 4 horas de conversa. Por quê? Bom, primeiro, há uma reparação óbvia. Se eu me apropriei de um recurso ou eu demonstradamente sobrefaturei um fornecimento, bom, isso tem um elemento de reparação. Devolvo aos cofres públicos aquilo que eu desviei, nenhum problema. Mas essa reparação se exaure apenas na devolução da res furtiva, da res ilícita? Não, tem uma outra dimensão, que é a dimensão da reparação do dano que foi causado difusamente. E há uma terceira dimensão que pode ser inoculada nesses acordos, que é um prêmio que se paga, ou um prêmio negativo, em função de demover o ilícito, o praticante do ilícito, daquela conduta. Para que a conta não seja uma conta vantajosa. Eu pratico o ilícito, quando me pegam eu devolvo e eu estou safo. Até aí, podemos avançar. Mas como eu fixo a reparação quando o ilícito não tem um alcance direto no erário? Exemplo, eu sou uma concessionária de serviço público, não desviei nenhum dinheiro público, mas fiz doações em caixa 2 para ter a simpatia de governantes. Eu não consigo traduzir isso num alcance de dinheiro público desviado. Mas nem por isso eu deixo de ter praticado o ilícito. Qual vai ser a métrica para se definir esse valor? O valor que foi dado em doação, com um multiplicador, parte desse valor, e mais do que isso, quem é o titular do recebimento desses créditos?
Se não houve desvio ao erário, né, é o Fundo de Direitos Difusos, pode ser um terceiro destinatário ou necessariamente é o erário da esfera federativa envolvida. Perceba a quantidade de discussões que nós estamos diante disso. Por fim, tema debatido agora há pouco. Ainda que cheguemos ao valor, né, da métrica, a CGU tem avançado muito nesses parâmetros de cálculo, faz sentido eu exigir um pagamento para além da capacidade do particular pagar? Se eu quero ter uma dimensão da manutenção da atividade econômica, se esse cálculo ficar muito alto, isso pode ter ou não efeito na viabilidade do pagador e levar a que não haja pagamento porque o ente colapsa. Percebam que isso é altamente complexo. E não sendo refletido, parametrizado, vai levar a um outro tema que foi tocado aqui há pouco, que são os limites da discricionariedade de quem está negociando um acordo. Outro elemento do objeto necessário, a garantia de cessação da conduta. Não é uma declaração, não vou fazer mais, foi feio, tal, mas a garantia efetiva de cessação da conduta. Aqui os acordos têm falhado. Porque os acordos não têm avançado no desenvolvimento, no comprometimento dos particulares, no desenvolvimento de instrumentos suficientes para evitar a reiteração das condutas. E acho que aqui nós temos que avançar muito mais do que se tem avançado. Veja, não estou dizendo no compromisso de não reincidir no ilícito. Estou dizendo no envolvimento do leniente ou do acordante em criar mecanismos, ou propor mecanismos, ou efetivar mecanismos que impeçam a reiteração daquela conduta por ele ou por terceiros. Dou um exemplo, para não falarmos de leniência. No âmbito regulatório, tem uma prestadora de um serviço regulado que frauda ou frustra o consumidor. Mais do que devolver uma multa, é importante obrigar esse prestador que ele invista em mecanismos, em sistemas, para que aquela frustração do consumidor não se repita. Então, na área do consumidor, eu tenho um serviço de atendimento ao consumidor que burla lá os indicadores e que engana os consumidores. Você vai pagar uma multa para o Fundo de Direitos Difusos, vai declarar que não vai mais fazer, mas me traga aqui seu plano de reestruturação do seu saque para que isso não se repita. Esse é um elemento fundamental quando eu estou falando em gênero de transação sobre direito sancionador. E, por fim, um elemento que tem sido discutido, do objeto, é a pena. Não estou falando da reparação, mas da transação sobre a pena. Isso é algo que nós temos avançado, mas ainda suscita paixões, porque há quem entenda que o acordo substitutivo de sanção não pode ser tal que substitua integralmente a sanção. Alguma sanção tem que haver. Eu, particularmente, tenho um pouco de resistência a essa ideia. Avançando um pouco, já falamos sobre a autoridade competente, esse problema que temos um encontro marcado com ele para enfrentar essa questão da autoridade competente. O Egon aqui fazia remissão a uma cláusula do acordo da Camargo Correia em que a AGU se compromete a defender o acordo. Isso é muito importante. Mas vejam a insanidade do nosso sistema. Eu tenho assim, sobressaltos em imaginar a condição do ministro-chefe da AGU. Por quê? Quem defende o TCU quando uma decisão do TCU vai a juízo? Haja Chinese Wall, não? Haja esquizofrenia. Nosso sistema é tão maluco que obriga, isso está acontecendo no Supremo, a AGU a defender a decisão do TCU que combate um acordo firmado com a anuência da AGU. Que, por dever do compromisso assumido no acordo, defende o acordo contra a AGU que representa o TCU. Não dá para a gente achar que isso é sério. Não dá para dizer que é bom quanto mais gente controlando, melhor. Isso é uma insanidade. Então, aqui nós vamos ter que enfrentar esse tema, e eu entendo que os mecanismos para isso estão já previstos no ordenamento. Nós podemos ter cooperação interfederativa e cooperação entre órgãos mandatória para que isso funcione de maneira adequada.
Outro ponto, e eu estou caminhando já ao final, que eu acho que é central, é que é interessante, os acordos transacionais em matéria sancionatória estão trazendo para os administrativistas um tema que estava nos alfarrábios, que é o tema dos limites do controle da discricionariedade. Efetivamente, esse não era um tema que apaixonasse os administrativistas. Eu tenho lá um curso no programa de pós-graduação da universidade que se chama discricionariedade. E há 10 anos que eu não ativava esse curso. Vou ter que revisitá-lo e estou já propondo para aplicar o ano que vem. Por quê? Porque esse tema voltou a estar no cerne das discussões. E que discricionariedades são essas? Né? Já foi falado aqui um pouco disso, mas eu acho que nós temos 5 dimensões da discricionariedade de quem tem competência para negociar um acordo. Primeiro, já toquei. Com quem eu faço acordo? Existe uma discricionariedade para escolher qual o proponente que eu vou eleger como meu principal? Eu tenho que dar abertura e oitiva a todos que me procuram e fazer um juízo comparativo com motivação do porquê escolhi A e não B? Ou é um juízo absolutamente discricionário da autoridade que seleciona, por razões recônditas, com quem ele vai fazer o acordo, com quem ele começará a transacionar? Segundo, quando eu faço? Foi dito aqui, o tempo é um elemento precioso. Mas os senhores vão de convir que fazer um acordo com 2 anos ou com 4 anos tem uma diferença significativa. Né? Há limites temporais para se travar ou se abrir um acordo? Ou é possível se negociar anos até se firmar um acordo? E não anos porque a negociação é complexa, porque o interesse é oscilante. Né? E esse tempo de largado, de negociação do acordo, causa efeitos ou não? Traz alguma imunidade àquele que está sendo investigado? Terceiro elemento, se há uma margem de discricionariedade quanto ao interesse em firmar ou não um acordo. A refutação de um acordo precisa de uma motivação? Ou ela é simplesmente uma opção de quem está negociando? Informo que não temos mais interesse em prosseguir. Essa decisão, motivada ou não, ela é uma decisão escrutinável por instâncias hierárquicas ou externas de controle? Quarto elemento, falei há pouco, a discricionariedade no que tange a dosimetria. O juiz penal, ele tem uma discricionariedade parametrizada em fixar a pena. Porque ele tem as margens que a lei, o tipo penal prevê, mas ele tem parâmetros para justificar por que ele dá 30 anos e não 25 anos. Essa dosimetria é amplamente discricionária ou é balizada na fixação do plus, né? Não do valor de devolução, mas do plus punitivo de um alcance ou coisa que o vale. E, por fim, também aqui a questão da fixação dos valores e do parcelamento ou da ability to pay num acordo como esse. Bom, acho que podemos já caminhar para o final, e eu faço isso tocando um tema que me é um tema de reflexão recente e que eu acho que talvez seja o grande tema envolvendo esses acordos. Né? Como controlar esses acordos? Aqui nós estamos diante de uma matriz de difícil solução. Por quê? Porque se nós predicarmos uma controlabilidade ampla, esses acordos serão altamente vulneráveis. Ou seja, se qualquer acordo puder ser revisitado a qualquer tempo pela autoridade judicial ou pela autoridade hierarquicamente superior, aquele cerne digamos assim, não do pacta sunt servanda, mas dos efeitos que são produzidos pelo acordo de imediato, estará em xeque. Por quê? Como foi dito aqui agora há pouco, parte dos efeitos do acordo produzem efeitos irreversíveis. Imagine que nós fizemos aqui, eu entrei em acordo aqui com o Ministério Público e trouxe uma delação em que eu confessava ter feito um cartel advocatício com o professor Egon. E trago todos os elementos, as nossas comunicações, etc. Imediatamente a autoridade recebe isso, abre uma investigação e
faz uma busca e apreensão ou faz um ajuizamento de uma ação penal contra o professor Egon e, eventualmente, o processo segue e ele é condenado. Pode haver um recurso que depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, desfaça o acordo? Né? Sendo já os efeitos perpetrados, irreversíveis, etc. Então, esse é um tema que eu acho que é fundamental. Algumas marcas me parecem claras. De um lado, se há vício, né? Se há vício ilícito no perfazimento do acordo, vou dar um exemplo, não é verdadeiro, mas é um exemplo limite. Né? Se houve corrupção na negociação do acordo, bom, aí é um vício, ele é ilícito. Na outra ponta, também não me parece ter, pelo menos que eu tenha lido até hoje, divergência. Eu acho que esses acordos não são revogáveis por juízo de oportunidade e conveniência. Então, nessas duas marcas, eu acho que nós estamos tranquilos. Se há um vício, ele é nulo, e se ele não é nulo, ele não pode ser revogado por uma apreciação da autoridade superior. Mas e no meio do caminho? Eu posso invalidar por achar que o valor fixado foi baixo? Ou fazer um juízo de escrutínio a posteriori para dizer, depois de 4 anos, doutor Gebran, eu averiguando aqui os efeitos das provas que foram honestas e sinceramente trazidas, eles acabaram não resultando em condenação. Né? Porque o delatado se defendeu, etc., não surtiu efeito. Então eu faço um juízo de eficiência do que eu trouxe no acordo, a posteriori, para invalidar o acordo que eu já fiz. Olha, aquilo tudo que nós pactuamos não foi bem sucedido porque você não atingiu a cláusula de sucesso. As condenações não atingiram o nosso parâmetro aqui. Então, aqui nós temos um turn-off para fazer. E, ao meu ver, os acordos transacionais só vão ser efetivamente instrumentos se a posição for uma posição conservadora em relação ao desfazimento. Aí eu acho que nós temos que ter bastante escrutínio, bastante critério para travar um acordo, mas uma vez travado nós temos que ter uma deferência ao acordado. E assim é em outros sistemas em que isso se desenvolve. Bom, bastante mais poderia ser dito, mas eu concluo, porque já se vamos aqui avançadíssimos, dizendo para vocês que esse caminho que nós estamos a percorrer ainda é longo. E eu acho que ele vai se manifestar em algumas premissas que são importantes. Primeiro, nós temos que vencer ainda, e eu falo aqui para pessoas que eu tenho certeza que já estão à frente disso, a resistência cultural que nós temos ao Estado, à autoridade transacionar com o particular. Isso talvez seja uma dificuldade cultural que no nosso sistema favorece a resistência a esses termos de transação. As pessoas acreditam ou defendem os acordos, mas na hora H acham muito complicado quem comete um ilícito ser, aspas, beneficiado por um acordo. Bom, se é assim, não temos que ter nenhum instrumento de transação. Por quê? Se eu Estado, aceito negociar sobre direito sancionatório, eu estou absolutamente elevando a condição de co-contratante alguém que praticou um ilícito. Aliás, é condição para um acordo que haja uma pessoa que praticou um ilícito e que haja uma disposição de negociar com essa pessoa. Nenhum negociante de colaboração premiada, de acordo de leniência, de TAC, negocia com alguém que não tem uma mácula no seu currículo. A premissa é que ele seja um praticante de ilícito. E, portanto, ele terá vantagens no acordo, desde que essas vantagens sejam comparativamente menores do que as vantagens que o Estado obtém com esse acordo. Segundo, acho fundamental que o Judiciário, os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, tenham a preocupação urgente de ir definindo parâmetros jurisprudenciais para esses acordos. Seja consagrá-los, seja parametrizá-los. Só a jurisprudência poderá dar mais segurança e certeza jurídica a esses acordos. Eu lembro, e o Egon acompanhou isso, quando a lei de concessões surgiu em 95, havia uma certa incredulidade em relação às concessões. Não vai vingar porque o Estado não respeita, o Estado não respeita contrato. As concessões no Brasil vingaram a partir do Judiciário.
né? As decisões, por exemplo, lá do Judiciário Federal do Paraná, em relação à redução unilateral da tarifa, foram fundamentais, não só para as concessões no Paraná, mas para dar uma segurança jurídica aos investidores em outras concessões. O Judiciário sabe dar resposta quando há uma desatenção ao que a lei prediz. Aqui o Judiciário está sendo chamado e deve se manifestar. Terceiro, aos órgãos públicos, é inevitável que nós tenhamos que superar a veleidade das competências próprias. Enquanto os órgãos públicos estiverem no auge da sua veleidade de competência, não vai haver ventura. Porque isso só funciona se houver cooperação. E querem uma prova que só funciona se houver cooperação? Imaginem a Lava Jato se o Ministério Público estivesse ficando brigando o tempo todo com a Polícia Federal, com a Receita Federal e com a CGU. Sabe o que teria da Lava Jato? Nada. É um exemplo. Porque uma das coisas que fez dar certo foi a cooperação, sem ninguém renunciar às suas competências entre Polícia, Ministério Público, Receita Federal, COAF, etc. No âmbito dos acordos é a mesma coisa. Enquanto o TCU ficar brigando com a CGU e usando seus mecanismos para pressionar a CGU, não vai haver aventura, né? E isso é fundamental. Coordenação não pressupõe renúncia de competência. Pressupõe exercício coordenado de competência, como a literatura já nos ensinou. E, por fim, e aqui eu faço um meia-culpa, e o convite do Dr. Gebrandi que escrevamos sobre isso vem em boa hora, acho que está faltando um pouco mais de preocupação, de atenção da doutrina por analisar esses aspectos. A doutrina dos criminalistas, processualistas, mas também no ambiente do direito administrativo. Qual é o nosso problema? E o Egon matou a questão. É que administrativista gosta de autoridade e não gosta muito de contrato, né? Então, quando os administrativistas, nós, né, meia culpa, passarem a entender um pouquinho de direito civil, talvez a gente avance mais. Muito obrigado.